Olá, bom dia, graça e paz, nesse dia lindo que o Senhor preparou para nós. Estamos aqui mais um dia com a graça de Deus. Aqui é a Sabrina Trombin. Nós estamos aqui para mais uma Lab, que é a nossa live lendo a Bíblia Sagrada todos os dias. E eu estou lendo na versão NVT, a versão da Bíblia que eu estou lendo, compartilhando aqui. E eu convido você a pegar a sua Bíblia. Não importa qual é a versão, é a palavra de Deus. Então, pegue a sua Bíblia para que você possa acompanhar essa leitura e ser muito edificado por ela. Não fique apenas ouvindo, mas faça também as suas anotações, ore, peça sabedoria, peça discernimento para compreender tudo aquilo que Deus quer falar ao seu coração por meio da sua palavra. Muitas pessoas dizem assim, eu não ouço a Deus, eu queria ouvir a Deus. Às vezes as pessoas ouvem a gente dizer, né? Deus me falou isso e tal. E aí, às vezes, as pessoas acham que ouvir a Deus é ouvir uma voz de trovão falando com você. Não, não é não. É lendo a palavra. Por meio da palavra, ele fala conosco e o Espírito testifica no nosso coração. Né? O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito testifica no nosso coração de que somos filhos de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, é juiz no nosso coração. Então, tem coisas, às vezes, que vem na nossa mente que a gente pensa assim, nossa, loucura isso que eu tô pensando, né? Mas tem coisas que nós nunca, jamais pensaríamos. Tem coisas que né? Às vezes as pessoas pensam, é coisa do inimigo isso, colocar isso na minha mente. Porque é uma coisa que às vezes vai nos tirar da zona de conforto. Leve isso pro Senhor. Ele vai trazer paz ao seu coração. Ele vai te dar direção. Ele vai te dar sabedoria. Porque o Senhor fala conosco também. Ele traz à nossa mente ideias, ele traz à nossa mente também projetos, sonhos. Quem dá sonho é o Senhor. É o Senhor que nos dá sonho. É o Senhor que nos dá visão. Ele nos dá uma visão, uma direção. E aí a gente leva isso para a oração e a paz dele vai ser o juiz, vai confirmar. O Espírito vai testificar que é o Senhor falando. Amém? Então vamos orar e vamos pedir isso ao Senhor antes de iniciarmos aqui a nossa leitura. Bom dia, bom dia, bom dia! Que bom dias maravilhosos aqui, eu amo isso. Sejam bem-vindas. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, a tua bondade, a tua fidelidade, Senhor, nas nossas vidas. Pai, nós estamos aqui porque reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos que tu és um Deus, Senhor Deus, que não há outro igual, tu és o único Deus. Tu és um Deus soberano, o nosso Pai, aquele que nos escolheu, que nos amou. Antes da fundação do mundo, já nos elegeu no seu amado Cristo, seu Filho primogênito. O Senhor nos escolheu, nos predestinou para sermos teus filhos. E nós estamos aqui, papai, porque queremos te ouvir, papai. Estamos aqui, papai, porque não queremos ficar longe de ti, não queremos apenas os teus benefícios, mas nós queremos ouvir o teu coração. Nós queremos saber o que te agrada. Nós queremos saber o que o Senhor espera de nós. Nós estamos aqui como filhos, filhos obedientes que querem se sujeitar à vontade do Pai. Então, Senhor, fala aos nossos corações essa manhã, que o Espírito Santo ministre aos nossos corações, nos dê espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento e discernimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você deseja isso? Tome posse então aí. Tome posse, digita aí amém, em nome de Jesus, eu recebo. Se você está assistindo essa live no YouTube, você está assistindo a live gravada. Então coloca aí nos comentários, sim, eu recebo, eu tomo posse. Eu desejo isso, eu desejo sabedoria na minha vida, discernimento. Hoje, inclusive, a gente vai falar sobre sabedoria. Então vamos lá. A gente está em 1 Reis, começamos ontem, 1 Reis, e hoje a gente vai para o capítulo 2. Ontem a gente fez a introdução do capítulo, e lemos o capítulo 1, era um capítulo bem extenso, e hoje então a gente vai para o capítulo 2. Gente, eu tô atrasada, né? Eu não consegui ontem, mas hoje eu vou conseguir. Hoje eu não tenho nenhum compromisso, ontem eu tive compromissos o dia inteiro, até de noite. Mas hoje eu vou conseguir, tá? Então hoje eu vou subir as lives que está faltando lá pro YouTube, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 2. A gente viu ontem aqui que rei Davi estava velhinho e o seu filho Adonias foi lá e se fez uma mesa, chamou lá algumas pessoas, chamou inclusive Joabe que era amigo de Davi,
comandante do seu exército, um homem que era leal, mas que, num determinado momento, mostrou a sua falha de caráter, se uniu ao filho de Davi. Mas Davi tinha na sua vida um homem também chamado Natan, um homem, um profeta corajoso que ia até ele e dizia: Davi, você está errando. Davi, você está sendo negligente, Davi. E foi isso que Natan fez, chamou Betseba, a esposa de Davi, mãe de Salomão, que Deus já tinha declarado, Davi já tinha declarado que ele assumiria o seu trono. Então, Davi chamou, deu todas as coordenadas para que Salomão fosse ungido rei antes que Adonias viesse e tomasse posse do trono, e assim aconteceu. Então Salomão foi ungido rei, o seu irmão Adonias ficou com medo, foi lá, pediu perdão, e Salomão falou: eu não vou matar você. Se você ficar quietinho na sua, se você não querer aí aprontar, você viverá. Aí, vamos ver agora, vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente terminou com essa história aqui, essa conversa dos dois irmãos. Capítulo 2, então. Instruções finais de Davi a Salomão. Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão. Presta atenção, meu povo. Vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor seu Deus e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez. Se seus descendentes viverem como devem, me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Uau! Olha só o que Davi fala aqui para o seu filho. Quais são as últimas palavras de Davi? Foi dizendo para ele: siga o Senhor de todo o coração, de toda a alma. E aí ele diz aqui, ele lembra Salomão, que Deus tem uma promessa para a família deles. Só que ele diz aqui, ó, verso 4. O Senhor manterá a promessa que me fez, se. Tem pessoas, ainda agora de manhã eu li um post que uma amiga compartilhou aí, e dizia assim: tem pessoas que querem viver a promessa, vivendo a vida uhul, e acha que porque recebeu uma promessa um dia, porque vai ser pastor, porque vai ser isso, porque vai viver aquilo e tal, mas não se compromete, não tem atitudes correspondentes, não tem comprometimento, não obedece, não anda nos caminhos do Senhor. E às vezes ainda tá até magoadinho com Deus, porque ele me prometeu. Ei, Deus não tem compromisso com ninguém, ele tem compromisso com a palavra dele. A promessa dele é para um povo, não é para uma pessoa. Não é. A promessa de Deus é para um povo. É para abençoar um povo, uma família. Deus é família e ele não tem filhos preferidos. Ele não tem filhos preferidos. Então ele não vai abençoar mais um do que outro. A diferença está que há filhos que se comprometem e há filhos que não se comprometem. Aqueles que se comprometem alcançam e desfrutam e vivem. Mas os que não se comprometem ficam esperando a promessa e não vivem. Então, olha só o que Davi diz aqui. Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Verso 5. Além disso, você sabe o mal que Joabe, filho de Zeruia, me fez quando assassinou os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou como se fossem inimigos de guerra, mas era tempo de paz. Assim, manchou seu cinto e sua sandália com sangue inocente. Uau! Faça com ele o que lhe parecer melhor, mas não deixe que envelheça e desça à sepultura em paz. Seja bondoso com os filhos de Barzilai e Gileade. Faça deles convidados permanentes à sua mesa.
Cuidaram de mim quando eu fugia de seu irmão Absalão. E lembre-se de Simei, filho de Gerá, que de Baurim, da tribo de Benjamim. Ele lançou contra mim uma terrível maldição quando fui a Manaim. Quando ele desceu ao meu encontro no Rio Jordão, jurei pelo Senhor que não o mataria. Contudo, esse juramento não o torna inocente. Você é um homem sábio e saberá providenciar para ele uma morte sangrenta em sua velhice. Meu Deus. Olha só, gente, que interessante o que Davi fala aqui. Todo mundo conhece a história de Salomão, porque Salomão pede para Deus sabedoria, né? Só que Salomão não apareceu aqui na história falando nada nesse sentido ainda. Mas olha o que Davi, pai de Salomão, já está dizendo sobre Salomão. A gente tem que ler o texto e prestar atenção. Você é um homem sábio. Davi já estava decretando aqui, declarando, profetizando que Salomão é um homem sábio. E lá em Provérbios, a gente vai ver o próprio Salomão dizendo que o sábio, ele busca cada vez mais sabedoria. Ao contrário do tolo, que se rebela contra a sabedoria. O sábio anda na companhia de sábios e o tolo anda na companhia de tolos. Então veja só. E aí, olha, que aí, pelo menos nisso, Davi acertou, né? Na questão dos filhos. Ele falou algo que formou o caráter, que determinou no coração, na mente de Salomão que ele é um homem sábio. Verso 10. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão se sentou no trono de seu pai, Davi, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Uau! Verso 13. Salomão estabelece seu governo. Certo dia, Adonias, filho de Agite, foi falar com Betseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou: você vem em paz? Sim, venho em paz, disse ele. Na verdade, tenho um favor a lhe pedir. O que é? Perguntou ela. Ele respondeu: como você sabe, o reino era meu por direito. Todo Israel esperava que eu fosse o próximo rei. Mas a situação mudou e o reino foi para meu irmão, pois o Senhor quis assim. Agora tenho apenas uma coisa a lhe pedir. Por favor, não deixe de me atender. O que você quer? Perguntou ela. Ele disse: fale em meu favor ao rei Salomão, pois sei que ele a atenderá. Peça que ele permita que eu me case com Abisag, a jovem de Sunem. Vocês lembram quem é Abisag? Abisag é aquela jovem virgem que os líderes ali, os servos de Davi, foram buscar para ela ficar cuidando de Davi, servindo ele, aquecendo ele, porque ele não se aquecia mais, nem com inúmeras cobertas, né, ali na sua velhice. Está bem, respondeu Betseba. Vou falar com o rei por você. Então Betseba foi até o rei Salomão para falar com ele sobre o pedido de Adonias. O rei se levantou do trono para recebê-la e se curvou diante dela. Depois que o rei voltou a sentar-se, ordenou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se sentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido a lhe fazer, disse ela. Espero que não deixe de me atender. O que é, minha mãe? Perguntou ele. Eu não recusaria um pedido seu. Ela respondeu. Permita que seu irmão Adonias se case com Abisag, a jovem de Sunem. Como pode me pedir que entregue Abisag a Adonias? Disse o rei Salomão. Peça de uma vez que eu dê o reino para ele. Sabe bem que ele é meu irmão mais velho e que conta com o apoio do sacerdote Abiatar e de Joabe, filho de Zeruia. Então, o rei Salomão fez um juramento diante do Senhor, que Deus me castigue severamente se Adonias não tiver selado seu destino com esse pedido. O Senhor me confirmou e me colocou no trono de meu pai, Davi, e estabeleceu minha dinastia como prometeu. Portanto, tão certo como vive o Senhor, Adonias morrerá ainda hoje. E o rei Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Adonias, e ele foi morto. Depois o rei disse ao sacerdote Abiatar: volte para sua casa em Anatote. Você merece morrer, mas não o matarei hoje, pois você carregou a arca do Senhor soberano para meu pai Davi, e o acompanhou em todas as dificuldades dele. Então Salomão depôs Abiatar de seu cargo de sacerdote do Senhor,
e desse modo cumpriu a profecia do Senhor em Siló a respeito dos descendentes de Eli. Lembram? Lá atrás, que o Senhor disse que não teria mais. Aqui esse Abiatar ainda era da linhagem de Eli, aquele sacerdote, aquele juiz sacerdote também, que não instruiu seus filhos, que os seus filhos acendiam fogo estranho no altar do Senhor, que tinham relações com mulheres no templo e que foram mortos. E Eli também foi morto, caindo da cadeira, quebrando o pescoço. E o Senhor disse para ele que porque ele não corrigiu os seus filhos, não teria mais na linhagem dele nenhum sacerdote. E ainda restava esse aqui, Abiatar, que era um sacerdote do Senhor, que fazia parte do grupo de confiança de Davi, e que nesse momento, na velhice de Davi, se uniu ao seu filho Adonias. Mas Salomão, verso 29, não deixou passar nada. Essas notícias chegaram até Joabe. Embora não houvesse apoiado a revolta de Absalão, ele tinha dado seu apoio a Adonias. Por isso, fugiu para a tenda sagrada do Senhor e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube disso e enviou Benaia, filho de Joiada, para executá-lo. Benaia foi à tenda sagrada do Senhor e disse a Joabe: o rei ordena que você saia. Não, respondeu Joabe, vou morrer aqui. Então Benaia voltou ao rei e lhe contou o que Joabe tinha dito. Faça o que ele diz, respondeu o rei. Mate-o ali, junto ao altar, e sepulte-o. Assim, removerá de mim e da família de meu pai a culpa pelos crimes injustificados que Joabe cometeu. O Senhor o punirá por sua culpa, no assassinato de 2 homens mais justos e melhores que ele, sem que meu pai soubesse. Joabe matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre Joabe e seus descendentes para sempre, e que o Senhor conceda paz a Davi, seus descendentes, sua dinastia e seu trono para sempre. Gente, por que isso? Nossa, mas que injusto. É porque na lei do Senhor era assim. Quem matasse um inocente tinha que ser morto. Vocês lembram disso? A gente leu isso daqui muito. A gente leu muito sobre isso. Verso 34. Benaia, filho de Joiada, voltou à tenda sagrada e matou Joabe, que foi sepultado em sua casa no deserto. Então o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, em lugar de Joabe, e o sacerdote Zadok em lugar de Abiatar. Depois, o rei mandou chamar Simei e lhe disse: construa uma arca em Jerusalém e more aqui. Não dê um passo fora da cidade para ir a qualquer outro lugar. No dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, certamente morrerá e será responsável por sua própria morte. Simei respondeu: sua sentença é justa. Farei o que meu senhor, o rei, ordena. E Simei morou em Jerusalém durante muito tempo. 3 anos mais tarde, porém, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aques, filho de Maaca, rei de Gate. Quando alguém disse a Simei onde eles estavam, ele selou um juramento e foi até Gate procurá-los. Ao encontrá-los, levou-os de volta a Jerusalém. Salomão soube que Simei tinha saído de Jerusalém, ido a Gate e voltado. O rei mandou chamá-lo e perguntou: não o fiz jurar pelo Senhor e não o advertir de que não fosse a lugar algum, pois do contrário certamente morreria? E você respondeu: sua sentença é justa, farei o que ordena. Então, por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a minha ordem? O rei também disse a Simei: certamente você se lembra de todas as maldades que fez a meu pai Davi. Que o Senhor faça esse mal recair sobre sua cabeça. Mas que eu, o rei Salomão, receba as bênçãos do Senhor e que sempre haja um descendente de Davi neste trono na presença do Senhor. Então, por ordem do rei, Benaia, filho de Joiada, levou Simei para fora e o matou. Assim, o reino de Salomão foi firmemente estabelecido. Meu Deus. Gente, sensacional isso. Meu pai. Vocês estão entendendo? Olha só, antes de Davi morrer,
ele passou um relatório para o seu filho Salomão, dizendo: meu filho, cuidado com o ciclano, ele fez isso. Sabe aquela coisa de mãe, né, de pai? Meu filho, ó, abre o olho com o fulano. Ó, não gosto do ciclano. Ele não, olha, ele fez isso, fez aquilo outro. Então não deixa isso crescer sobre ti. Não deixa essa falha de caráter. Não deixa isso que parece que já passou. Ah, já passou. Tá tudo bem. Agora, não, agora passou, agora é outra pessoa. Agora a gente vai se dar bem. Muitas pessoas pensam assim. Só que tudo aquilo que a gente faz lá atrás, um dia vai chegar a conta. Vai chegar a conta. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Que nós sejamos os leais e não os infiéis. Que nós sejamos aqueles que preferem servir do que se dar bem. Porque a gente, às vezes tem pessoas, né? E Salomão vai dizer isso. E Salomão vai dizer isso em Provérbios. Que tem pessoas que olham para os ímpios e cobiçam aquilo que os ímpios têm. Muitas pessoas são justas, estão vivendo ali a sua vida humilde, estão ali vivendo a sua vida, né? Simples, né? E estão, às vezes, pensando: por que fulano nasceu, estudou comigo? Olha, por que ele está, né, alcançando tantas coisas? E eu, né, não estou alcançando algumas coisas. Pode ser que a pessoa realmente esteja sendo abençoada. E é legítimo ser abençoado e viver muitas coisas. Mas não... Ai, tem que cuidar com o que eu falar. Não se compare. Não se compare. Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas estão avançando, mas à custa de matar pessoas inocentes. À custa de trapaça. E você acha que você está sendo injustiçado. Deixa o tempo passar. Não deseje mal. Ore por essa pessoa. Ore. Nosso papel é orar. Nosso papel não é matar ninguém. Né? Porque a gente não está no cargo aqui de Salomão, não. A gente não tem que matar ninguém, não. Tá bom? Né? Nós temos um rei. E ele aqui vai executar justiça e juízo. Não é nosso papel matar ninguém. Mas o que a gente tem que olhar para tudo isso aqui e aprender? Olhar para a palavra e aprender. Se eu tenho um rei, eu não preciso me preocupar. Eu só tenho que fazer o que ele me pediu. Eu só tenho que tratar de obedecer e seguir as ordens que ele me deu. E viver com integridade e lealdade nos meus dias. Vocês lembram lá no comecinho, quando Saul começou a perseguir Davi, e Davi falou que o Senhor era bom para com aqueles que eram justos e leais. E assim Davi firmou o seu reinado, um reinado de justiça. E é sobre isso. Ah, mas a gente faz tudo certo e não, as coisas não acontecem. Não acontece exatamente o quê? A sua vida não terminou ainda. A sua história não acabou ainda. Espera. E o melhor galardão, a maior riqueza que a gente pode receber é a vida eterna. Essa dinheiro nenhum compra. Tramóia nenhuma alcança. Somente a fé por meio da graça. É de graça por meio da fé, ao contrário, né? É muito pelo contrário, é de graça por meio da fé. Você tem que tomar posse, tá lá em Efésios. Não é por obras. E também vai dizer que o nosso Deus é galardoador daqueles que o amam. Nós temos uma coroa de glória para receber, que é na eternidade. Essa vida aqui, ó, é passageira. Muito passageira. Amém? Meu Deus, quanta coisa o Senhor está ministrando aqui. Vamos lá para o capítulo 3. Vocês estão aí, meu povo? Fala aí o que Deus está falando com você. Bota um foguinho aí. Bota um foguinho aí. Capítulo 3, muito forte isso. Tem aquelas pessoas, né? Essa fala de Adonias aqui que chegou para a mãe de Salomão. E teve, olha a ousadia, gente. Olha como que tem gente que é ousada, né? Ele tramou tudo que tramou, foi lá falar com a mãe. No ponto fraco, né? Foi lá falar com a mãe de Salomão e chegou dizendo: você bem sabe, né? Tu sabes, né? Aquela de tu sabe, né? Tu sabe que o reino era para ser meu, né? Porque eu sou o filho mais velho. Faz aquela carinha de gato de botas assim, né? Porque de coitadinho.
né? Tu sabes, né? Porque sou eu. Ai, mas mudou tudo, né? Mas eu quero te pedir uma coisa agora. E eu sei que você, né, o rei não vai negar pra você, porque você é maravilhosa, você é a mãe, você é isso, você é aquilo e tal, e vai lá e engambela, né? Não sei se vocês conhecem essas palavras que eu falo, gente. Vai lá e bajula, bajula acho que conhece. Bajula, e daí conquista o coração da mãe de Salomão, e ela vai até lá, mas Salomão já tinha sido instruído pelo seu pai, e ele já era um homem sábio. E aí ele diz para sua mãe, por que tu não me pede de uma vez o reino para dar para ele? Ai, meu Deus! Muito forte, gente, isso. Nossa, eu ficaria dias aqui em cima desse capítulo. Meu Deus. Mas depois você fica aí, né? Leia, medite. Vamos lá, então. Capítulo 3. Salomão pede sabedoria. Hoje é sábado, vamos um pouquinho mais avante, né? Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi, até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifícios nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai, Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incensos nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse, peça o que quiser e eu lhe darei. Olha só. Olha os sonhos, gente, como isso é importante. Estou falando com quem está fazendo experiência do lar sobre isso. Preste atenção nos sonhos. Salomão respondeu, tu mostrastes grande amor leal ao teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora, continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena, que não sabe o que fazer. Aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso, Deus respondeu. Então aqui, do verso 6 até o verso 9, é o pedido de Salomão, é a oração de Salomão. E agora, a partir do verso 11, a gente vai ouvir a resposta de Deus. Uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça e não vida longa, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido. Uau! Olha só! Lembra que eu falei antes ali? Eu já falei várias vezes. A promessa de Deus não é para uma pessoa só. Porque o nome que Deus quer glorificar não é o nome de pessoas, mas é estabelecer um reino que ele deu para seu filho Jesus Cristo, que é o filho de Davi, que viria, é Jesus Cristo. E qual é o segredo para ter orações atendidas? Como que as nossas orações são atendidas? Quando nós oramos, não pedindo só me dá, eu, para mim, mas quando a gente ora pedindo, Senhor, eu quero isso porque eu quero abençoar, porque eu quero, é sobre nós. Senhor, nos abençoe quando nós oramos pelos inimigos, quando nós oramos pelos amigos, quando nós oramos pelas pessoas. Quando nós mostramos um coração humilde. O que é coração humilde? Coração humilde é quando não busca os próprios interesses, mas busca também o interesse de outro. E o coração egoísta é aquele que quer só para si. E os outros? Salomão pediu sabedoria para governar o povo do Senhor. E aí,
atenderei o seu pedido. Verso 12. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Olha só o segredo de ter vida longa: obedecer e seguir os decretos do Senhor. E olha só como que riquezas são acrescentadas mediante um coração humilde. Sensacional. Então, Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da Arca da Aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz. Depois, ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Verso 16. Salomão julga com sabedoria. Algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas: por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos só nós duas na casa. Não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então, ela se levantou de noite, tirou meu filho do meu lado enquanto eu dormia e o pôs para dormir ao lado dela. Depois, colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã, bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando o observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era meu. Não, interrompeu a outra mulher. O filho morto era seu e o vivo é meu. Não, disse a primeira mulher. O filho vivo é meu e o morto era seu. E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho vivo é seu e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma mulher e metade a outra. Então, por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: não, meu senhor, dê o menino a ela. Por favor, não o mate. A outra mulher, porém, disse: muito bem, não será nem meu e nem seu. Dividam a criança ao meio. Então, o rei disse: não matem o bebê. Deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. Uau! Sensacional! Meu Deus, sensacional! Vamos lá para o próximo capítulo. Vou ler mais um capítulo aqui. Quem conhecia essa história, gente? Não precisa nem fazer comentários, né? 1 Reis 4. A mãe, quem ama de verdade, vai desejar a vida. Vai escolher perder. O amor verdadeiro, quando a gente ama, a gente aceita perder. Amor não é só ganhar, não. Amor é perder também. Mas quando a gente perde pro amor, Deus não permite que injustiças aconteçam. Uau! Porque Ele é um justo juiz. Sensacional, né? Meu Deus. Capítulo 4. Oficiais e governadores de Salomão. O rei Salomão governou sobre todo Israel, e estes foram seus oficiais mais importantes. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, eram os secretários da corte. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército.
Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era supervisor dos governadores distritais. Zabude, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aizar era administrador do palácio. Adonirão, filho de Ábida, era encarregado dos trabalhadores forçados. Salomão tinha também em todo Israel 12 governadores distritais responsáveis por fornecer alimento para a casa do rei. Cada um deles fornecia provisões durante um mês do ano. Estes são os nomes dos 12 governadores. Ben-Ur, dessa região montanhosa de Efraim. Ben-Deker, em Macás, Saalbim, Bet-Semes e Elon-Bet-Anã. Ben-Ezed, em Arubote, Socó e toda a região de Éfer. Ben-Abinadab, em toda Nafote-Dor. Ele era casado com Tafate, uma das filhas de Salomão. Baaná, filho de Ailude, em Taanaque e em Megido, e em toda Bet-San, próxima de Zeretã, abaixo de Jezreel, e todo o território desde Bet-San até Abel-Meolá e para além de Joquimeão. Ben-Geber, em Ramote-Gileade, incluindo as cidades de Jair, assim chamadas por causa de Jair da tribo de Manassés. Em Gileade, na região de Argob e em Bazã, incluindo 60 grandes cidades fortificadas com trancas de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aiamás, em Naphtali. Ele era casado com Bazemate, outra filha de Salomão. Baaná, filho de Uzai, em Aser e em Bealote. Josafá, filho de Paruá, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, incluindo os territórios de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador dessa região. Verso 20. A prosperidade e a sabedoria de Salomão. O povo de Judá e Israel era tão numeroso quanto a areia na beira do mar. Todos estavam muito contentes e tinham comida e bebida com fartura. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates ao norte até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. Os povos conquistados enviaram tributos a Salomão e continuaram a servi-lo durante toda a vida. Para a provisão diária do palácio de Salomão, eram necessários 30 cestos grandes de farinha da melhor qualidade, 60 grandes de farinha comum, 10 bois dos currais de engorda, 20 bois do pasto, 100 ovelhas e também veados, gazelas, corças e aves seletas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tifis até Gaza, e havia paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança. E desde Dan ao norte até Berseba ao sul, cada família possuía sua própria videira e sua própria figueira. Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos de seus carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais forneciam com regularidade o alimento para o rei e sua corte. Cada um providenciava para que nada faltasse no mês que lhe havia sido designado. Também providenciavam a cevada e a palha necessária para os cavalos de guerra e os cavalos de carga nos estábulos do rei. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento e conhecimento tão vasto quanto a areia do mar. Deixa eu anotar aqui, gente. Sua sabedoria era maior que a sabedoria de todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o Esraíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de todas as espécies, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo, que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. Uau! Sensacional, né? Que homem era esse? Dotado de sabedoria que o Senhor deu para ele. Por causa de um pedido. Um pedido que ele fez. Que não era para o seu próprio benefício,
mas era para o benefício do povo. O que você tem pedido? O que nós temos pedido nas nossas orações? O que nós temos desejado? Será que nós temos feito orações egoístas? A gente precisa aprender aqui com Salomão. Mas não querer fazer, porque Deus conhece a motivação do nosso coração. Ah, tá, então eu quero riqueza, então eu vou aqui fazer uma oração pedindo sabedoria para receber riqueza. Não. Não, porque Deus conhece a motivação. Ninguém zomba do Senhor. Lá em Gálatas vai dizer, né? Ninguém zomba do Senhor. Ele conhece, né? A gente precisa ter um coração verdadeiro, sincero diante de Deus com as nossas palavras, porque o próprio salmista Davi vai dizer que antes mesmo que a palavra chegue na nossa boca, ele já sabe o que a gente vai dizer. Salmo 139. Porque ele sonda o nosso coração. Então não dá pra gente, então tá, então eu quero alcançar tal coisa, então eu vou fazer uma oração aqui, né, dizendo que eu quero ajudar as pessoas. Se isso não for verdade, não vai rolar. Amém, meu povo? Glória a Deus, sensacional essa leitura de hoje, né? Já é 10h24, vamos encerrar por aqui, e amanhã, domingo, dia das mães, a gente vai dar sequência aqui nessa leitura. Amém? Vamos orar? Ah, papai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, pela tua palavra que se renova a cada dia, que nos dá, Senhor Deus, discernimento, que nos ensina, que nos exorta. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor derramado em nossos corações. Senhor, nos ensina a orar. Muitas vezes não sabemos como orar. Por isso, o Senhor nos deu o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, Espírito Santo, nos ajuda a orar, nos ensina a orar. Que nós venhamos ter um coração obediente, contrito, quebrantado. Nos dá um coração humilde. Que nós venhamos aprender de Jesus, que é manso e humilde. Que nós venhamos, Senhor, ter um coração de servo. Um coração que deseja servir. Não um coração egoísta, mas um coração generoso. Um coração bondoso. E que o nosso caráter venha a ser leal, íntegro. Que o nosso caráter venha a ser firmado em justiça, em verdade. Diante do Senhor, diante daquilo que o Senhor considera justo e reto. Ainda que a gente tenha que perder, ainda que aos olhos humanos nós estamos perdendo, estamos fracassando porque estamos parecendo bobos, não importa. Importa diante do Senhor o que o Senhor deseja de nós. É isso que importa. Que assim seja nas nossas vidas. Essa é a minha oração. Faça você a sua oração diante daquilo que você deseja. Em nome de Jesus, eu oro agradecida por mais um dia. Louvado é o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Sensacional. Que live maravilhosa. Que leitura maravilhosa. Deus abençoe imensamente o seu dia. E você já é abençoado. Nós já somos abençoados. Acesse, desfrute da bênção. Ore, medite na palavra do Senhor. É tão maravilhoso, gente, é tão maravilhoso. Me diz aí, vocês estão amando a palavra de Deus? Esse é o desejo do meu coração aqui, que vocês amem a palavra de Deus, porque ela é muito maravilhosa. Ela é sensacional, ela é um deleite, é um banquete. Eu tô aqui, sem nem café da manhã eu tomei ainda. Mas eu estou maravilhada com a palavra de Deus. Ela nos sacia, ela nos preenche. É maravilhoso demais. E esse é o desejo. Essa é a minha oração, que você seja apaixonado, apaixonada pela palavra de Deus. Cada dia mais. Que seja o nosso deleite, o nosso prazer, conhecer e meditar e meu Deus, conhecer a Deus, conhecer o coração de Deus, conhecer aquilo que agrada a Ele, por meio da leitura, da meditação, e sermos ensinados, né, pela palavra de Deus. Amém? Depois você vai lá no YouTube. Se você estiver no YouTube, que hoje eu vou subir os vídeos que estão faltando. Gente, eu vou subir, tá? Minha semana tá muito intensa e a equipe aqui sou eu. Sou eu que faço tudo. Orem pela minha vida, por favor. Eu preciso, né? Eu preciso de oração. O que eu mais tenho pedido, Senhor, me dá sabedoria para eu conseguir fazer tudo aquilo que o Senhor, né, confiou às minhas mãos para abençoar a vida das pessoas. Porque eu não tô ganhando nada com isso, gente. Tô ganhando nada com isso, né? Aos olhos humanos. Não tem recurso disso aqui. O que eu tô ganhando com isso daqui é vidas. É isso que me move. É ganhar vidas para Jesus. É por amor. É por amor. É por amor ao meu Deus. É por amor a vidas que eu estou fazendo isso daqui.
né? Mas eu sou limitada. Então, eu, essa semana, não consegui dar conta. Mas hoje, se o Senhor permitir, eu vou subir os vídeos que faltam lá pro YouTube, tá bom? E eu conto com vocês, com as orações, indo lá, curtindo, comentando, compartilhando. Já tem muitos vídeos lá, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Glória a Deus. Ai, gente, falei demais hoje. Deixa eu ver o que a Rê botou aqui. Tristes por pessoas que não sabem o que é viver. Isso mesmo que estamos tão longe. Pois é. Pois é. A gente tem que aprender a viver, né? A palavra de Deus. Amém? Então, beijo. Amanhã é Dia das Mães, né? Curta, celebre, prepare uma mesa maravilhosa, ou vai levar sua mãe para algum lugar, né? Eu vou para casa da minha mamãe, né? Vou estar lá com ela, né? E aproveite esse dia, tá certo? Beijo, beijo, beijo. Tchau. Até.